Olá, estamos no ar com Notícias de Fortaleza. Toda vez que chega o mês de novembro, os consumidores já ficam ansiosos pela famosa Black Friday, uma sexta-feira recheada de descontos em vários produtos do mercado varejista. Esse ano será dia 27 de novembro. Confira na reportagem como evitar aquela dor de cabeça na hora das compras. A Black Friday está chegando. 27 de novembro é o dia marcado para as promoções, uma das melhores datas para o comércio. Os produtos eletrônicos devem ser os mais procurados no período. TVs, smartphones, informática, entre outros produtos. Aqui em Fortaleza, as pessoas andam um pouco desconfiadas com essas ofertas, com receio de fraude. Eu acho, que é propaganda enganosa, porque eles falam que é Black Friday, mas na verdade quando eu vou comparar é preços que já estavam até anteriormente. Mas a gente não vai comprar, estamos só pesquisando e olhando os preços ainda. Mas acreditam mesmo aqui no Brasil, na Black Friday? Não muito, em alguns lugares talvez, mas não muito, mais pela internet do que em loja física. O Procon Fortaleza diz que é importante que o consumidor fique atento a esses descontos. Observe se realmente o preço diminui no dia da Black Friday. É importante que o consumidor fique atento a essas ofertas promocionais na perspectiva de verificar se realmente esses descontos são descontos atraentes a esse consumidor, se não são apenas maquiagem, apenas informações que, na realidade, não vão significar muita coisa para o consumidor. Ele poderia adquirir esse produto a qualquer tempo e a qualquer momento por aquele preço. Então, é importante que o consumidor se certifique realmente se esses preços que estão sendo praticados durante esse período da Black Friday sejam realmente ofertas mais vantajosas, descontos mais atraentes do que aqueles que normalmente acontecem em tempos regulares, em tempos normais. Desde setembro, o Procon vem acompanhando os preços dos produtos para fazer a comparação no dia da Black Friday. O objetivo é se certificar que o consumidor não esteja sendo vítima de publicidade enganosa. Esse ano, o foco é o comércio eletrônico por conta da pandemia da Covid-19. O Procon tem acompanhado a disposição desses preços, a oferta desses preços durante um determinado período, desde setembro que ele vem verificando a disposição desses preços, justamente para confrontá-los no dia da Black Friday, para certificar realmente se o consumidor não está sendo vítima de alguma publicidade enganosa ou alguma situação em que se tente fazer captação de clientes sem que o consumidor possa estar realmente tendo esses descontos que seriam do momento da realização de um evento dessa natureza. Realmente importantíssimo, né? O Procon ficar de olho nisso tudo, né? Nos preços. E para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou o Sérgio Henrique, ele é coordenador de processos e julgamentos do Procon Fortaleza. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza para falar de um assunto que mexe com todos os consumidores em novembro, né? Que é a Black Friday. E de que forma também, né, o Procon fica de olho no que a gente pode chamar, por exemplo, de publicidade abusiva. Me explica o que é isso. Nós inicialmente nos sentimos honrados em estar aqui com vocês e trazer esses esclarecimentos aos consumidores. Imagina. A publicidade abusiva é quando ela extrapola os limites da lei. Então, ela cria para o consumidor responsabilidades que não há um amparo legal. A partir daí, quando há uma obrigação para o consumidor, seja de pagar um valor superior ao que foi apresentado, seja de cumprir determinados requisitos que a lei não responsabiliza o consumidor, ela está sim praticando uma publicidade abusiva. Como seria, por exemplo, isso na prática? De forma prática, eu comprei isso e sofri abuso na publicidade. Exatamente. O consumidor ele comprou um produto e não foi cumprido o prazo estabelecido por lei em relação ao reparo ou em relação à cobrança que foi apresentada a uma publicidade, valor X, e o consumidor, quando chega no estabelecimento, aquele valor ele está 2x, não está se cumprindo realmente com o que a lei determina. É a mesma coisa de propaganda enganosa? Ou tem uma diferença? A propaganda enganosa ele já está na questão de que quando o estabelecimento apresenta os seus produtos e serviços,
e não há o cumprimento da oferta. Aí pode-se dizer que entra dentro da propaganda enganosa. Apresentou ao consumidor várias informações, o consumidor chega e diz, não, mas mudou, não é bem assim. Por isso é importante o consumidor ele se prevenir. Antes dele ir aos estabelecimentos, ele sempre buscar tirar fotos, ter os cartazes publicitários para que ele possa se resguardar. E até provar, ó, esse preço aqui foi o que vocês estavam oferecendo, está diferente, está mais alto. Lembrando que o que vale é o preço mais baixo, né? Quando tem duas precificações. Exatamente. Sempre quando houver uma publicidade, o preço tem que ser cumprido de acordo com aquilo que foi estabelecido. É importante que o consumidor esteja atento à data de validade dos encartes. E agora, Sérgio, vem a Black Friday, dia 27 de novembro, no final do mês aí, né? Um pouquinho, digamos, uns 32 dias aí antes do Natal. As pessoas que gostam de comprar um presente de forma mais antecipada até aproveitam a Black Friday já para garantir o presente de Natal. Movimenta muito o comércio varejista. Aliás, eu tenho informação de que é o período que só perde para o Natal do comércio varejista, é isso mesmo? Geralmente, hoje, tem se criado essa cultura, né? Os consumidores, eles se preparam. E aí, o que é que acontece? Muitos problemas encontrados na Black Friday, nessa questão de dar o desconto, não dá, é maior, não é, enfim. Isso, geralmente, os consumidores nos procuram, principalmente pela questão do não cumprimento da oferta, né? Muitas vezes os estabelecimentos comerciais, eles apresentam seus produtos e quando o consumidor chega não há aquele desconto. Há aquela falsa ideia de que houve um desconto. Por isso os consumidores, muitas vezes, eles ficam chateados. Porque era o Black Friday ou é uma Black Fraud, né? Alguns até isso, essa paródia do nome. Exatamente. Né? Foi cumprido ou não foi cumprido? Porque ontem eu olhei, o produto estava por esse preço. E hoje eu estou verificando da mesma forma. Então, os consumidores reclamam bastante que alguns estabelecimentos não têm apresentado a promoção que muitas vezes se acaba publicizando. E aí, a gente vai conversar mais ainda sobre isso no último bloco, principalmente, sobre como os consumidores podem fazer essa reclamação, porque esse é o papel do PROCON, né? Por exemplo, qual seria o papel do PROCON, assim, de forma resumida, dentro da Black Friday? Dentro da Black Friday, o PROCON tem trabalhado a fim, e aí de forma bem objetiva mesmo, resguardar todos os direitos do cidadão, principalmente o hipossuficiente, aquela pessoa que não tem as condições necessárias, muitas vezes até para buscar o judiciário. Né? Pagar um advogado. Né? Pagar um advogado e tudo mais. Então, o PROCON tem trabalhado para isso. Claro que trabalha para todos, mas para resguardar principalmente os direitos do hipossuficiente, que muitas vezes não tem amparo nenhum e acaba sendo prejudicado. E como é que está o formato de compras, né, preferido dos consumidores durante essa pandemia? Geralmente, o que nós temos observado é que os consumidores, até em virtude da pandemia, temos observado que os consumidores têm procurado bastante a compra pela internet, as compras online. O e-commerce, né? Exatamente. E essas compras online acabaram crescendo bastante nesse período agora da pandemia. Eu acredito que será a mesma dinâmica dos consumidores no momento atual. Até porque, né, vale lembrar, a gente ainda está vivendo, né, a pandemia com restrições de distanciamento social. Os consumidores eles estão justamente comprando mais na internet para evitar esse tipo de aglomeração que muitas vezes a gente vê em alguns estabelecimentos, em shoppings, em lojas a céu aberto mesmo também, né? E aí fica mais complicado para o consumidor ir, né? Agora, Henrique, eu quero mais uma vez aqui agradecer a sua presença, e porque no próximo bloco a gente vai conversar mais sobre essa questão do comércio online, porque o consumidor que vai até a loja, compra, o produto não deu certo, apresentou algum problema, ou o preço tá diferente, vai até a loja de novo e conversa pessoalmente com o vendedor. Mas já no caso da internet, as coisas mudam bastante, né? Exatamente. Já precisa de um outro tratamento e também há digamos assim, uma fiscalização do PROCON com relação a esses sites. A gente vai conversar mais sobre isso e aí no próximo bloco, e claro, você não vai sair daí. Até já.
Estamos de volta. Eu lembro a você que é possível assistir a TV Terra do Sol pela internet. Você acessa fortaleza.ce.gov.br e acompanha a programação em tempo real. Ao meu lado está Sérgio Henrique, coordenador de processos e julgamentos do Procon, para tirar dúvidas e alertar os consumidores sobre a tão esperada Black Friday, que acontece nesse ano, no dia 27 de novembro. Aí a gente estava falando no bloco passado sobre compras na internet, né? O e-commerce que está, digamos, como a gente costuma dizer, bombando agora na pandemia por conta que as lojas estão mais restritivas, passou um período fechadas e tal, mas a compra da internet está acontecendo, né? E aí, o que é que acontece muito, Henrique? São compras em sites fraudulentos, né? Sites que se passam por um site verdadeiro, até de grandes lojas, quando na verdade não é. Isso acontece muito? Acontece. Nós já tivemos de receber alguns casos de consumidores que acabaram gerando um boleto que o site orientava, direcionava, o site era mascarado, né? Não era o site realmente de uma loja que existia. Mas parecia ser. Parecia era a mesma, o mesmo formato de uma grande empresa, só que era uma máscara. Era falsificado. Então, o consumidor acabou gerando determinado boleto, pagou o boleto e não tinha como ser restituído. Boleto Alto. E não certo. teve como ser restituído em virtude do site simplesmente sair do ar e ele não ter mais como localizar. Para isso, existem todas as medidas de segurança que o consumidor ele deve adotar quando realizar as compras pela internet. Certo. Como, por exemplo, inicialmente, ele precisa verificar, e existe até uma legislação federal que estabelece que todos os sites que comercializam produtos e serviços devem ter CNPJ, o endereço, telefone de saque, que o consumidor ele precisa estar verificando. Não pode simplesmente ver a promoção, achar que é muito legal. O reloginho lá na regressiva que Exatamente. vai acabar, né? E daqui a pouco ele comprar o produto sem avaliar quem está lhe vendendo. É importante também que ele pesquise a conduta desse site, que muitas vezes tem uns sites aí que informam se aquele site é um bom site, se não é. Se é verdadeiro, se não é. Exatamente. Entendi. Como também verificar a questão da segurança do próprio site. Na parte superior esquerda, né, ou superior ou inferior, o consumidor vai identificar um cadeado. Esse cadeadozinho, é bom que ele clique em cima para ver a inscrição do site, se realmente há uma legitimidade. Além disso, o consumidor também precisa estar atento se a extensão dele é HTTPS. HTTPS. Que o S é segurança. Ok. Então são orientações necessárias que alguns consumidores às vezes nem atentam para isso. Sempre importante verificar essa autenticidade. Se tiver dúvida, entra em contato. Se o site for de uma empresa fora do Brasil, é importante que ele verifique se há uma filial no Brasil, porque caso contrário fica difícil buscar os seus direitos se não houver uma filial no Brasil. Então é importante também que o consumidor verifique essa questão. Então, todas essas atitudes, claro que não vai conseguir sanar 100%, mas ele já vai ter uma segurança, de certa forma, equilibrada quando ele realizar suas compras. Agora imagina, né? Até aproveitando o período de pandemia, muitas pessoas foram à internet, né? E os aproveitadores, né? Por que não dizer os bandidos, né? Os estelionatários vão lá e inventam um site como esse, de um exemplo que você deu, que paga um boleto e na verdade não é um site verdadeiro. Foi de extrema importância todas essas informações, essas dicas que você deu sobre como identificar um site realmente verdadeiro, oficial da empresa, né? Mas assim, o que pode acontecer e que o Black Friday ele digamos amplia isso é a compra pela internet, né? Com os descontos e tal. A pandemia ela pode influenciar muito nesses descontos? Acredito que sim, porque as empresas elas estão querendo realmente ampliar sua gama de vendas. Então, pode favorecer, com certeza. Com certeza vai favorecer. Agora, o consumidor ele precisa estar bem atento em relação aos preços que estão sendo propagados como promoção, né? É importante que já a partir de hoje, quem não fez,
Mas a partir de hoje, faça o print da tela de alguns sites, verifique o preço daquele produto que tem desejo de comprar, seja um celular, seja um relógio, o que for. Verifique o preço hoje, tira fotos, se estiver apresentando lá de promoção, e veja se realmente, quando houver o dia do Black Friday, se realmente está cumprindo a promessa. Ah, era 100, agora está 50, 80. Realmente houve uma baixa do produto. Mas se estava 100, passou para 110 e disse que há uma promoção, não é uma promoção. Há um aumento, né? Aliás, foi até interessante você dessa comparação do desconto. Existe um desconto padrão para o Black Friday ou qualquer 5% já é considerado um desconto de Black Friday? Não, na verdade não existe um padrão. Ah, você tem que operar com tantos por cento de desconto. Certo. Há uma liberdade da comercialização aí das empresas, mas o consumidor precisa também desconfiar de descontos que estão fora da realidade, né? Totalmente fora da realidade. Um produto que é, digamos, R$500 está sendo vendido a 200, a 150. Ele precisa estar atento, porque aí pode haver uma fraude. Então é importante que ele esteja atento se é compatível. Por que que houve uma diminuição tão grande? Será que se for um eletroeletrônico, a configuração é aquela que ele está buscando? Ou é um produto que parece com o que ele queria, mas a configuração não é a mesma? Entendi. Então é importante que o consumidor esteja atento a todas as informações, inclusive porque o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que as empresas devem trazer todas as informações de forma clara, precisa e ostensiva, inclusive sobre os riscos do produto ou serviço. Até porque não vai estar presencial, né? Então, a pessoa que vai comprar pela internet não vai pegar no produto, vai ver uma foto que muitas vezes a gente até vê meramente ilustrativa, né? Exatamente. Nem sei se pode isso, né? E aí depois vem todas as especificações, então é importante sim o consumidor ler, é um direito dele saber exatamente o tamanho, né? A configuração, a cor, a quantidade. A quantidade, né? Exatamente. Tem um problema com a quantidade também, né? Exatamente. É a questão da informação, aí passa pelo crivo da informação. Porque se o consumidor, de repente ele compra um produto que é diverso, e ele verifica, eu vou comprar todos. Na verdade, a figura pode ser só ilustrativa, que às vezes guarda um pouco dessa publicidade enganosa, porque está mascarando, mascarou para o consumidor a realidade. Então passa pela questão da publicidade enganosa. Entendi. Pode continuar. E vale ressaltar que na venda pela internet, o consumidor tem um plus a mais. Fora do estabelecimento, ele tem o direito do arrependimento. Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. É isso que eu ia te perguntar. É possível, então, devolver o produto? Chegou, opa, não é o copo que eu queria aqui, quero devolver, é isso? Exatamente. Mesmo que o consumidor venha a constatar que está do jeito que ele pediu, mas ele desistiu. Simplesmente ele não precisa justificar por que está devolvendo. Exatamente. Exatamente. Ele não precisa justificar, mas é importante também que ele verifique quais são os critérios estabelecidos para a devolução. Porque, às vezes, as empresas acabam colocando taxas, tarifa de envio, né? Isso é um direito do consumidor solicitar que a devolução seja feita sem qualquer ônus. De forma gratuita, né? Entendi. Exatamente. 7 dias, recebeu hoje, ele tem 7 dias para devolver o produto. Agora não pode devolver no 8º dia. Sim. O direito são 7 dias, e aí o consumidor, sem justificativa, ele pode devolver. E existe outra questão também, que acaba causando um prejuízo para o consumidor. Porque apesar de ser um direito do Código de Defesa do Consumidor, o direito do arrependimento, às vezes algumas empresas dificultam essa devolução. Para passar os 7 dias. E o consumidor ser obrigado a ficar. É um absurdo. Então, nesse caso, o consumidor precisa estar atento às informações para que ele entre em contato com a empresa, se há um telefone de contato, um saque, se há um telefone, outro número, se há um endereço que ele possa devolver, para que ele não esteja caindo nessa enrascada. Né? E se não conseguir contato com a empresa, pode entrar em contato com o PROCON. Quero devolver, desistir e não estou conseguindo falar com ninguém. Mas como eu disse, é importante. Ele pode entrar em contato com o PROCON, pode sim abrir uma reclamação antes dos 7 dias, mas às vezes acontece que não dá tempo, né? Por isso a nossa orientação é que sempre o consumidor busque todas as informações, inclusive da devolução.
Como é que é feita a devolução? Os sites têm a obrigação de apresentar o direito do arrependimento. Eles não é uma condição. A legislação estabelece que eles são obrigados a trazer todas as informações do direito do arrependimento. Isso vale para sites de compras internacionais também? Os sites de compras internacionais, sim, mas como eu disse anteriormente, é importante que o consumidor verifique se tem uma filial. Por quê? Porque a lei que se opera com essas empresas que não estão no Brasil, aí a gente São não diferentes, pode... né? Diferente, totalmente Entendi. diferente, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele alcança todos os estabelecimentos que comercializam no nosso país. Voltando rapidinho sobre aquela questão que eu acho que é muito importante sobre os sites fraudulentos, né? Depois, no caso que você exemplificou, Henrique, sobre comprou, o site é falso, pagou o boleto, né? Não, é um site que se passou por uma empresa conhecida, mas é falso. Aí não é um caso para o PROCON, não tem como denunciar a empresa, né? Ou é um caso de polícia mesmo. Nesse caso, é importante que o consumidor faça um boletim de ocorrência, Sim. até para que outras pessoas também não caiam na mesma situação, né? E se ele tiver como identificar o fornecedor, se ele tiver como identificar, sim, ele pode abrir a reclamação, sem problema nenhum. Agora, se não tiver como identificar o fornecedor, fica um tanto difícil para nós abrirmos a reclamação. Entendi. Bem, eu estou aqui com o Sérgio Henrique, ele é coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza. A gente está conversando aí sobre direitos do consumidor, principalmente com relação a Black Friday. Tá vindo a Black Friday, hein? Dia 27 de novembro. É bom os consumidores assistirem agora o Notícias de Fortaleza para pegar essas dicas do Sérgio Henrique. Bem, a gente faz mais um intervalo e volta daqui a pouco e você, claro, não vai sair daí. Sérgio Henrique, ele é coordenador de processos de julgamentos do PROCON e está aqui para tirar dúvidas e alertar os consumidores sobre a tão esperada Black Friday, que acontece esse ano no dia 27 de novembro. Existe uma data limite assim, para as lojas poderem aumentar os preços? Como é que o PROCON está fiscalizando, né? Essa seria a pergunta. Como o PROCON hoje fiscaliza a questão do Black Friday? Se já vem fazendo isso antes? E aí eu quero incluir nessa pergunta uma curiosidade, né? Existe um prazo para que a loja aumente o preço ou fixe um preço antes da Black Friday? Por exemplo, 2 semanas antes não pode mais mexer no preço. Existe isso? Na verdade, não é que nós estamos para controlar o preço dos produtos nos estabelecimentos. O que nós estamos é para realmente trazer ao consumidor uma segurança no que diz respeito a ele não ser enganado nessa configuração do preço. Porque muitas vezes o estabelecimento, como você disse, com pouco tempo está com o produto no valor X e daqui a pouco ele acrescentou 10 a mais, 20 a mais e diz que está em promoção. Aí pode configurar sim uma publicidade enganosa ao consumidor. Está levando o consumidor a compreender que aquele produto estava barato, mas não estava. Então, para isso, o PROCON Fortaleza, desde setembro, tem feito uma verificação nos sites que estão vendendo seus produtos. Desde setembro? 2 meses. Já avisando a Black Friday? Exatamente. Uhum. Sempre, todos os anos, nesse período, o PROCON Fortaleza faz uma verificação nos sites para avaliar a comercialização de produtos. Faz print das telas, inclusive, porque se um produto, há 2 meses atrás, né, é um tempo hábil, pode-se dizer assim, se há 2 meses atrás estava comercializando um produto no valor de 100 e agora está cobrando 120, está dizendo que está em promoção, existe algo aí irregular. Existe uma publicidade enganosa, sim, para o consumidor. E esse tipo de atitude tem que ser combatido. Entendi. E aí, como é que é feito esse trabalho do PROCON, além dos prints de tela, principalmente na questão do e-commerce, né? Mas tem muitas lojas que não têm sites de venda. Vocês fazem esse trabalho presencialmente, dá uma rodada pela cidade? Como é que é isso? Sim, existem alguns funcionários do próprio PROCON que eles fazem a verificação dos preços. Nos estabelecimentos também, presencial, de forma presencial. E quando há denúncia do consumidor, porque às vezes até o próprio consumidor, ele chega, apresenta realmente
seja um panfleto, seja um jornal que está mostrando o produto que há pouco tempo estava num valor bem abaixo. E agora está cobrando a mais, dizendo que há uma promoção. Então, diante dessas informações dos consumidores, o Procon Fortaleza, ele realiza realmente a sua fiscalização e traz uma resposta para o consumidor a partir das reclamações que são abertas também. Como é que se abre uma reclamação? Fui lesado e agora? Faz o quê? Hoje, como é que nós temos feito? Caso o consumidor ele seja lesado, devido à questão do distanciamento, nós não estamos realizando o atendimento de forma presencial direta. Sim. O consumidor ele vai no site da Prefeitura Municipal de Fortaleza, www.fortaleza.ce.gov.br, clica na aba Defesa do Consumidor, do lado direito, Defesa do Consumidor, e lá tem agendamento. Ele agenda o dia e o horário que ele será atendido. Para poder registrar a sua reclamação, ou lá mesmo já faz o registro da reclamação? No site ele já faz não, para poder registrar, ele faz o agendamento para ir no Procon. Caso ele tenha uma outra dificuldade, nós temos também, ele pode entrar em contato através do 151 e procurar saber sobre o agendamento via internet para ser feito pelo WhatsApp, que nós temos também o agendamento via WhatsApp. Agora, existe algum tipo de orientação do Procon com relação aos lojistas? Porque muitas vezes, chegou a Black Friday, o lojista não é obrigado a dar o desconto, né? Ele dá o desconto se ele quiser. Apesar de ser Black Friday, ele entra na Black Friday ou não, né? Mas há alguma orientação para os lojistas com relação a esse entendimento de que ele vai aumentar o preço na hora errada, perto de uma Black Friday, e não praticar o preço abaixo do que ele deveria ser? Assim, as próprias lojas, e aí de acordo com as suas coordenações, eles trabalham para apresentar realmente um valor propício, até com o propósito de vender mais. O Procon Fortaleza, claro, sempre preza para que as empresas realmente estejam praticando de forma bem ordeira, honesta para com o consumidor, né? Já que o propósito final é vender. O propósito final é comercializar. Então, a nossa orientação é no sentido de que os estabelecimentos realmente apresentem aos consumidores ofertas de produtos e serviços que sejam plausíveis, que sejam realmente convenientes para que o consumidor, quando for, ele não esteja sendo muitas vezes iludido. Tá ok, então tá aí, ó. A gente recebeu aqui, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, o Sérgio Henrique, ele é coordenador de processos e julgamentos do Procon, esclareceu muita coisa aqui importante, principalmente para o consumidor que está ansioso pela Black Friday, precisa de um celular novo, precisa de uma roupa nova e está esperando essa onda de descontos, né, que vai acontecer no Brasil todo, e muitas vezes pode cair naquela história da fraude do site ou do preço que não está como realmente deveria estar na Black Friday. Agradeço demais aqui todas essas informações que você passou para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Nós agradecemos também e nos colocamos à disposição dos consumidores de Fortaleza. Ok, então a gente faz uma rápida pausa, rapidinho, a gente volta já, não sai daí.